Existem muitos lugares terríveis no mundo, mas poucos dos horrores que eles contêm são tão assustadores quanto a radiação. Quando o local se torna contaminado por radiação nuclear, você não pode combatê-lo, não pode cruzá-lo e é bastante pressionado para contê-lo. Não importa quão bem o local seja limpo e tratado, a radiação residual ainda pode afetar o meio ambiente por centenas de anos. Existem muitos desses locais extremamente assustadores e perigosos em todo o mundo. Eu sou o Sector, seja muito bem-vindo ao Grande Curioso. Não esqueça de se inscrever no canal para você não perder mais vídeos como esse, porque hoje eu te mostro 10 lugares mais radioativos do planeta. O polígono. Quando a União Soviética desmoronou e o Cazaquistão se tornou independente, uma das principais coisas que eles fizeram foi fechar o polígono. Esse local de testes nucleares soviéticos havia experimentado bombas nucleares de vários tamanhos por mais de 4 décadas. E durante o auge da Guerra Fria, foi o lar de cerca de 25% dos testes nucleares do mundo. O local foi originalmente escolhido por estar desocupado, mas isso não levou em consideração as muitas aldeias localizadas perto do seu perímetro. Anos de radiação nuclear contaminaram a área e, eventualmente, os moradores das aldeias seguras começaram a apresentar defeitos de nascimentos e várias doenças relacionadas à radiação. Hoje, estima-se que pelo menos 100 mil cazaques perto da área do polígono sofram dos efeitos da radiação. Os materiais radioativos do próprio polígono levaram centenas de anos para atingir nível seguro de radiação, e as pessoas pobres que sofreram com os efeitos por 5 gerações. Chernobyl. É impossível falar de locais radioativos e não mencionar Chernobyl. A explosão da usina nuclear em 1986 na Ucrânia é considerado o pior desastre nuclear que o mundo já testemunhou, e apesar de ter sido amplamente investigada e pesquisada, muitas questões permanecem. A mais presente dessas questões se diz respeito aos impactos na saúde ao longo prazo das pessoas expostas a essa radiação. A doença aguda por radiação causou estragos entre os primeiros a chegarem ao local, mas isso foi apenas a ponta do iceberg mortal. A cidade vizinha de Pripyat só foi evacuada 36 horas após o desastre, e naquele momento, muitos moradores já estavam apresentando sintomas da doença de radiação. Apesar de todos os sinais claros de que a situação estava se agravando e da constatação de que o vento havia carregado poeira nuclear para a Bielorrússia e para a Europa, o governo soviético ainda tentava encobrir a gravidade da situação, até que soaram os alarmes da radiação em uma usina nuclear na Suécia e a terrível situação ser descoberta. O número de mortos em Chernobyl foi surpreendente moderado, apenas 31 pessoas morreram no desastre e os seus efeitos secundários a curto prazo. Os efeitos ao longo prazo nas pessoas ainda são incertos, e como o desastre afetou a expectativa de vida, é muito difícil de medir. Por exemplo, cerca de 6 mil casos de câncer de tireoide na Ucrânia, Rússia e Bielorrússia podem estar conectados à exposição da radiação de alguma forma, mas se torna impossível vinculá-los diretamente ao desastre. Fábrica Siberiana de Combustível Químico. A Siberian Chemical Company é uma antiga fábrica de enriquecimento de urânio, na Sibéria. Quando se trata de descarte de resíduos, sempre foi feito de uma maneira bem soviética. Eles deixavam praticamente os resíduos espalhados em qualquer lugar. Dessa forma, quantidades significativas de resíduos radioativos líquidos da fábrica eram bombardeadas em piscinas subterrâneas de água. Provavelmente isso já seria ruim mesmo sem o acidente nuclear de 93, quando uma explosão danificou a planta de radiotecnologia do complexo. A explosão destruiu 2 andares do edifício e, mais importante, destruiu um tanque contendo materiais altamente radioativos e contendo plutônio e urânio. O gás radioativo liberado pelo incidente contaminou 77 km² de terreno a favor do vento. E a pura sorte impediu que a fumaça transformasse as cidades próximas de Tomsk e Seversk, que fossem contaminadas por chuvas radioativas. O processo de limpeza levou 4 meses, mas para os locais o desastre foi apenas o começo do pesadelo. Descobriram que houve 22 acidentes no SCC ao longo dos anos, e mesmo durante as operações normal, liberaram cerca de 10 gramas de plutônio na atmosfera todos os anos. Só para vocês saberem, é preciso apenas 1 milésimo de grama para causar doenças graves em seres humanos, e foram liberados 10 gramas. Sellafield. Sellafield é para a Grã-Bretanha o que Chernobyl é para a Rússia. O
pior acidente nuclear já ocorrido no país. De certa forma, ela conseguiu ser ainda mais mal administrada do que o seu antecessor. Quando o reator Windscale número 1 da fábrica de processamento de materiais nuclear de Sellafield pegou fogo em outubro de 1957, 11 toneladas de urânio acabaram queimando por 3 dias. Apesar dessa situação bastante preocupante, todos passavam um dia como se nada tivesse acontecido, enquanto o reator estava perto do colapso e o material radioativo se espalhava pelas áreas próximas. Ninguém foi evacuado e o trabalho continuou normalmente nas instalações da usina. De fato, muitas pessoas nem foram informadas sobre o incêndio. Os trabalhadores perceberam que algo estava acontecendo, mas foram instruídos a continuar trabalhando normalmente. Enquanto isso, um verdadeiro desastre maior foi evitado, em grande parte graças a um homem heróico. Quando o incêndio começou, o vice-gerente geral, Thomas Sworre, foi chamado ao local apesar de ser o seu dia de folga. Quando ficou claro que o incêndio não poderia ser facilmente contido, ele jogou fora seu distintivo de gravação de radiação para que ninguém pudesse ver as doses que estava tomando. Então, ele subiu no topo do prédio do reator de 24 metros de altura e olhou para o inferno abaixo dele, enquanto tomava toda a força da radiação. Ele fez isso várias vezes nas horas seguintes para avaliar os danos, e quando o incêndio começou a atingir o ponto da fusão do aço, ele fez a última tentativa, inundando o reator de água. Foi uma manobra arriscada que não havia sido testada no incêndio de um reator, e se algo desse errado, toda a área teria sido explodida e contaminada a ponto de se tornar inabitável. Felizmente deu resultado e 30 horas depois, Waterfield foi salva, enquanto a área ao redor foi completamente contaminada. Costa da Somália. As áreas costeiras da Somália são mais conhecidas por sua atividade pirata do que por seus materiais radioativos. Mas isso ocorre apenas porque o lixo radioativo tende a ficar oculto sob a superfície. Por incrível que pareça, os dois fenômenos têm a mesma causa. Os distúrbios da região durante os anos 80 levaram a um longo período em que o país não possuía nenhuma legislação adequada, o que deixava suas costas desprotegidas. Infelizmente para os moradores da Somália, isso significava que pessoas gananciosas estavam livres para despejar de maneira barata seus resíduos nucleares e outros resíduos indesejados ao longo da costa do país, em vez de descartá-lo de uma maneira mais segura e muito mais clara. As Nações Unidas estão cientes do problema há anos e o descrevem como uma situação muito séria. O problema acabou ficando ainda mais sério quando em 2009 um grande tsunami fez o problema literalmente ressurgir. A onda desenterrou e quebrou muito dos contêineres, causando a propagação de contaminantes a pelo menos 10 quilômetros do interior. O coquetel de materiais radioativos e vários resíduos tóxicos causaram uma série de problemas sérios de saúde para os moradores locais e podem até ter contaminado parte dos lençóis freáticos. Mayak. Mesmo antes de Chernobyl, havia rumores de que o histórico da União Soviética em energia nuclear não era exatamente impecável. Alguns desses rumores eram sobre o complexo de Mayak, que foi o primeiro local nuclear do país. Construído nos remotos Urais do Sul, logo após a Segunda Guerra Mundial, Mayak era uma base militar secreta que ficava perto da cidade de Chelyabinsk e especializado na fabricação de plutônio para o exército. Sua natureza secreta acabou sendo útil para o governo soviético, e em 1954, o complexo sofreu um dos piores desastres nucleares pouco conhecidos, quando um acidente na instalação contaminou 12 mil quilômetros quadrados da área vizinha, afetando cerca de 270 mil pessoas. Fábrica de urânio Church Rock. Em 79, um derramamento na fábrica de urânio de Church Rock, no Novo México, derramou 1.100 toneladas de rejeitos de minas de urânio e 94 milhões de galões de efluente para o rio Puerco, espalhando a contaminação a 80 quilômetros. Juntos, eles liberaram 3 vezes mais radiação do que o acidente de Chernobyl. A radioatividade estava na água, nos animais, nas plantas e eventualmente na população navarro da região, que sofrem de uma maior probabilidade de defeitos congênitos e doenças renais. Fukushima. Em 2011, um grande terremoto no leste do Japão moveu o Japão vários metros a leste e enviou ondas de tsunami lavando as costas do país, causando a morte de 19 mil pessoas e o pior desastre da usina nuclear da história do país. Inicialmente parecia que a usina de Fukushima havia resistido ao ataque da água e que todos os reatores estavam desligados automaticamente,
e haviam sobrevivido sem danos significativos. No entanto, a central nuclear não era tão segura, e a prova de tsunamis como todos estavam pensando, e logo ficou evidente que a onda havia desativado os sistemas de refrigeração e a fonte de alimentação de 3 dos reatores. Em 3 dias, os núcleos haviam derretido e um quarto reator começou a mostrar sinais de problema. O governo evacuou cerca de 100 mil pessoas da área e lutou contra um reator que estava prestes a explodir, tudo isso com água. O combustível que estava dentro da planta acabou se fundindo com o local, e o desafio foi estimado em décadas, já que os funcionários de limpeza estão mapeando o terreno com robôs e medem a radiação. Esperam que esses robôs sejam capazes de aguentar e selar e recuperar as substâncias radioativas das instalações. Mailuzu. Mailuzu é uma cidade no Quirguistão que não apenas vive sob a sombra constante de radiação da era soviética, como também fez as pazes com o fato. Alguns moradores brincam que eles realmente precisam da radiação para sobreviver. Você pode até fazer passeios a pé pelos piores depósitos de lixo radioativo. A cidade era uma das maiores concentrações de materiais radioativos na antiga Ásia Central Soviética. Como a área é naturalmente rica em urânio, a União Soviética a explorou até a exaustão, enquanto resíduos tóxicos foram enterrados em toda a cidade. Aos cerca 2 milhões de metros cúbicos de resíduos radioativos estão sob cascalho e concreto, em 23 locais de despejos e poços deteriorados. O desastre de Hanford. Na década de 50, os Estados Unidos estavam entrando na era atômica, e o centro de pesquisa de Hanford, em Washington, era onde o futuro era feito. A fábrica já havia sido construída para produzir o plutônio necessário para produzir várias armas nucleares. Após a guerra, o futuro parecia brilhante de mais de uma maneira, embora cada quilograma de plutônio produzido no local tenha uma contrapartida de centenas de milhares de galões de lixo radioativo. Os proprietários e empreendedores do local acreditavam que poderiam vender até isso. Infelizmente, eles não podiam e também não se preocuparam em criar maneiras adequadas de armazenar o lado mortal. Com o passar dos anos, os containers temporários foram se abrindo, rachando e deixaram o conteúdo radioativo se infiltrar no chão. Acontece que Hanford e todas as áreas próximas foram tão saturadas com resíduos radioativos e tóxicos que o local se tornou o maior local de limpeza nuclear em todo o hemisfério ocidental. O processo de limpeza dura décadas, causa problema de saúde e dezenas de trabalhadores e custa bilhões de dólares. Apesar de muito trabalho, eles estão tendo êxito. Mas o fato é que a área está tão perigosa que começaram a demolir a planta de acabamento do plutônio do local em 2017, onde 42 trabalhadores ficaram expostos a partículas radioativas, apesar de todas as precauções. E você conhece algum outro acidente radioativo que eu esqueci de mencionar? Então deixa aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os vídeos e avaliar o vídeo deixando seu gostei. E é claro, para receber os vídeos você tem que se inscrever e ativar o sino das notificações. Aí você é avisado sempre que tiver vídeo novo. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo ou curiosidade.